Oi, gente, tudo bem? Eu sou João Felipe Ferraz. Eu fui aprovado em medicina no vestibular da UEG e a gente está com o projeto de resolver as questões, né, da prova para ajudar vocês. Então, eu fiquei responsável pela parte de química e física e eu vim ajudar vocês a ter a ter um norte para resolver essas questões. Essa questão 55 é uma questão muito inteligente. Mas pra quem é vestibulando é triste, porque, enfim, tem que ter uma sacada que na prova eu lembro que eu demorei pra ter, eu fiz essa questão umas 3, 4 vezes, acho que na quinta vez que ela saiu. E, enfim, essa foi uma das últimas que eu fiz, mas tem que ter uma pegada que eu vou tentar ser o mais didático possível aqui pra ver se vocês conseguem entender. Então vamos ler ela aqui. A porcentagem massa do soluto de uma solução etanólica com concentração de 3 molar de iodo molecular é D. Então a gente quer a porcentagem em massa do soluto de uma solução etanólica com concentração molar de 3. A primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é identificar o que é o que. Quando o texto diz uma solução etanólica, significa que o etanol é o solvente e o iodo molecular é o soluto. Então, como a gente com base nisso, a gente vai começar a resolver a questão. A questão está trabalhando com uma unidade de medida chamada molar. O que é o molar? O molar é nada mais do que mol por quilograma de solvente. Mol de soluto por quilograma de solvente. Uma coisa que eu quero que vocês aprendam, que é muito importante em toda a questão de química, e muitas vezes isso é o que vai fazer vocês responderem as questões, é compreender que toda razão na química é uma proporção. Na verdade, toda razão é uma proporção, mas na química especial isso vai ser muito útil. Sobretudo para fazer regra de 3. Então, quando a gente tem isso daqui, mol de soluto por quilograma de solvente, é a mesma coisa de dizer que um mol de soluto dá para 1 quilograma de solvente. Isso nada mais é que uma regra de 3, ou seja, 2 mols vão para 2 quilogramas. Isso é a mesma coisa. Então vamos começar a resolver ela aqui. Como a questão quer a porcentagem em massa, temos que ter a massa do soluto sobre a massa total da solução. E é aqui que pega o X da questão. A massa total da solução é a massa do solvente mais a massa do soluto. Não só a massa do solvente. Então, nós vamos começar a brincar com as unidades de medida até descobrir, respectivamente, a massa do solvente e a massa do soluto. O enunciado informou que, na solução em questão, temos 3 molar, que é a mesma coisa de dizer que temos 3 mols de iodo para 1 quilograma de etanol. Eu quero muito que vocês compreendam uma coisa que eu sempre brincava assim com os meus amigos do cursinho. Um mantra da química, a conversão de grama para mol. Toda vez que você tiver de grama para mol, se você dividir pela massa molar, você chega em mol. E se você multiplicar um mol pela massa molar, você chega em gramas. Então isso é muito importante. A conversão de grama para mol. Dividir a grama pela massa molar, você chega em mol. E multiplicar mol pela massa molar, você vai para grama. E é exatamente isso que a gente vai usar aqui.
a gente vai ter o seguinte, que 3 mols de I2 a gente vai multiplicar pela massa molar do iodo. Então, a gente vai ter 3 vezes 2 vezes 127 gramas por mol, que vai dar 3 vezes 254, que vai dar aproximadamente 12, 15, 16 gramas. Então vocês puderam ver que o fato de eu ter multiplicado a 3 mols pela massa molar do iodo, eu cheguei em gramas, que é exatamente isso que a gente fez aqui. Pegar grama, se você pegar mol e multiplicar pela massa molar, você chega em gramas. Isso significa que nós temos 162 gramas de iodo em 1 quilograma de solvente. Agora a gente pode ir para a parte final da conta. Como eu falei anteriormente, toda razão é uma proporção, e na química é especialmente mais útil. O que que a gente vai fazer? O que que isso significa? Que em 1 quilograma de solvente, a gente tem a presença também de 162 gramas de iodo. Ou seja, se você pegar uma bacia e tiver 1 quilo de etanol, vai ter também 162 gramas de iodo. Ou seja, para cada 1 quilo de etanol, a gente tem também 162 gramas de iodo. Então a gente tem que considerar que a massa total é 1.000 gramas de etanol mais 162 gramas de iodo. Então significa que a massa total é de 162 gramas. Então, se a gente quer a proporção do iodo presente ali, que é nada mais é do que o soluto, a gente vai ter 162 gramas de iodo para 1.162 gramas de solvente e de soluto. Então, a proporção em massa vai ser de 762 dividido por 1.762, que dá aproximadamente, se não me engano, deixa eu pegar aqui deixa eu fazer a conta aqui, dá 362 dividido por 1.762, dá aproximadamente 43, dá aproximadamente, na verdade, 0,43. Se eu multiplicar por 100%, nós vamos ter 43,2% de soluto, que dá justamente a letra D. Então, o grande ponto dessa questão é compreender que quando a gente se refere em molar, a gente está se referindo sobre massa de soluto e massa de solvente apenas. E quando a gente quer a porcentagem, a gente está referindo a massa de soluto sobre a massa total, que a massa total compreende. A massa total, ela compreende a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, eu acho que é isso, é uma questão complexa, é uma questão dificinha, mas eu acho que quando a gente pega esse X, é uma questão muito útil para resolver outras questões, que tem muita questão química parecida. É isso, nos vemos na próxima questão.